Com alegria, encontramos-nos e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus e especialmente também com a proteção e a saúde proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primer, também muito conhecida como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, sob o patrocínio de Carioca Calçados, que tem muitas lojas aqui na Grande Florianópolis, bem como em outras cidades, e igualmente na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, e com o Salmo 118, suplicando a Deus para em nossa vida, especialmente neste mês vocacional, que estamos ainda, por assim dizer, iniciando, realizar a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque há muitas pessoas que, quando tudo corre bem, seguindo a própria vontade, então vão vivendo com alegria a sua vida. Mas basta ter algum problema na sua própria vida, ou alguma enfermidade, alguma situação mais difícil na vida de um semelhante, de um ente querido, já muitas vezes começam a dizer, mas Deus não está olhando para a gente. E se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, no livro de Jó, você encontrará aquele versículo onde diz, eu já falei aqui mais uma vez, se nós aceitamos como que provindo já encontrei aqui o livro de Jó, então está bem claro, se nós aceitamos facilmente, veja só o livro de Jó, aqui diz, aceitamos a felicidade como que provinda da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? Ou seja, aqui está dizendo a palavra de Deus, dizendo claramente, se a gente aceita os dias de sol, os dias de vento suave, a saúde, os amigos da gente, indo bem nos estudos, indo bem em todos os empreendimentos, por que não aceitar também alguns problemas, algumas situações difíceis, ou mesmo algumas enfermidades? Porque a enfermidade também vem nos comprovar para mostrar a fragilidade do ser humano. Aliás, já falei mais de uma vez aqui, essa pandemia, esse terrível vírus, e não somente Covid-19, sabemos que existe também o dengue, a influenza, e ainda dos macacos, que vem prejudicando e vem levando muita gente para a eternidade. A Covid-19, ultimamente, em 24 horas, é 222 pessoas, ou 190 pessoas, enfim, mas isso vem nos mostrar que nós somos seres frágeis, que podemos, de repente, também sermos atingidos. Eu sei de um presidente da Câmara de Vereadores, aqui da Grande Florianópolis, onde, li semana passada num jornal, é a 4ª vez que ele está sendo atingido pelo Covid-19. Então, ninguém está livre. O nosso arcebispo, por exemplo, 2ª vez que foi atingido. Graças a Deus, sempre é mais suave. Bem, mas então, nós estamos sendo convidados a, nesse momento, rezar
fazer do Salmo 118, seguirmos não a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Vejam como rezamos o Salmo 118. Ensinai-me, ó Deus, a fazer a vossa vontade. Aliás, no Pai Nosso nós rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E veja esse salmo onde rezamos, afastai-me do caminho da mentira. Como é chato quando a pessoa é mentirosa. Quando o marido vem para a esposa, ou a esposa para o marido, com mentiras, pronto, ele vai perdendo, ou ela vão perdendo a confiança, ou quando a filha ou o filho vem com mentiras para os pais, ou um patrão, um diretor de empresa ou de banco, vem com mentiras para a funcionária ou funcionário e tal, e procurou conquistá-la por assédio sexual e depois vem dizer, não, mas é mentira, você está inventando, quando foi verdade, e você deve denunciar. Graças a Deus, a imprensa, os jornalistas, qualquer um pode e deve denunciar esses sem vergonha, de maus caráter, que prejudicam tantos funcionários ou funcionárias. Então, devem denunciar. E graças a Deus, muitas pessoas estão denunciando. E não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Então, muita gente é processada e é marginalizada, como vimos lá o presidente da Caixa Econômica Federal, como deputados igualmente. Então, aqui, veja só, afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. A lei sempre vem para o nosso bem. Olhar como, por exemplo, a lei do trânsito, as normas de uma empresa, as normas de um colégio ou de uma escola pública, da universidade. Então, a lei sempre vem para nos orientar e para nos chamar a atenção do que podemos e o que não podemos fazer. E então, devemos sempre seguir a lei. Ainda continua, não retireis, ó Deus, vossa vontade, não retireis vossa verdade dos meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Claro, se a pessoa segue pelo caminho certo, nunca será repreendido, de modo algum. E ainda, de vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes as vossas leis. E os santos assim procederam, seguindo pelo caminho certo. Hoje de manhã ainda uma pessoa dizia, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o modo de pensar, Deus nos deu o caminho certo e o caminho errado, todos nós sabemos qual é, claro. Então devemos, e a nossa consciência sempre nos acusa quando nós não agimos. O que é a consciência? Pode você me perguntar. A consciência nada mais é senão a presença de Deus dentro de nós. Sem dúvida nenhuma, se você faz o bem, a consciência lhe recompensa. Como recompensa? Lhe diz, você agiu bem. E assim os santos que nós celebramos hoje, e nós, então, vem ao nosso encontro. Os santos são para serem nosso exemplo, nossos protótipos. E
quantas pessoas que, ao ler um livro, por exemplo, mesmo de Santo Agostinho, que antes andou pelo caminho ínvio, pelo caminho errado, mas depois da conversão, ele foi fiel a Cristo Jesus e a sua mensagem. Mas quantos santos que procuraram seguir pelo caminho certo. Aliás, vou colocar hoje a vida de um santo ou de outro santo. Eu gosto de colocar para servir de exemplo para nós. E eles também, a santa ou santos, são o quê? São nossos intercessores, porque estão junto de Deus, junto de Cristo Jesus, do Espírito Santo e de Nossa Senhora e de todos nossos parentes e amigos e vizinhos e pessoas que um dia estudaram conosco, trabalharam conosco, choraram conosco, quem sabe, se alegraram conosco. Aquilo que diz muito bem a palavra de Deus, gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus, nos diria o latim. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Devemos nos unir. Ninguém no enterro lá, quando se dá dando as condolências, vai se alegrar e vai tal. A gente se une aos sofrimentos da pessoa. Agora também, numa dança, num aniversário de alguém, ninguém agora vai começar a chorar, a recordar tristeza e tal. Não. Cada dia, muito bem a palavra de Deus, tudo tem o seu tempo. Tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para passear, tempo para rezar, tempo para louvar a Deus, tempo para cumprimentar os seus amigos, enfim, tempo também para chorar. Quantos que nessa hora, por exemplo, estão chorando de tristeza, porque um ente querido partiu desta vida para a eternidade. Ainda hoje, alguém me telefonava, Padre Pedro, o padre Norberto de Bortoli se encontra hospitalizado numa situação não muito boa de saúde. Eu disse, vou fazer todo o possível de fazer uma visita para ele, bastante conhecido meu, muito amigo meu, tal, né? Então, os santos são nossos intercessores e celebramos hoje, então, são especialmente Santo Eusébio de Vercelli, Pedro Julião Eymart, que tinha uma grande devoção para com a Eucaristia. Eu me lembro quando eu fazia a teologia em Viamão, lá há 62, 63 anos atrás, lá perto de Porto Alegre, Viamão, um grande professor nosso sobre a matéria de Eucaristia, ou sobre a Eucaristia, como ele também era muito devoto da Sagrada Eucaristia, e todos nós devemos sempre nos lembrar que Cristo está ali na branca e santa hóstia consagrada, sob as aparências de pão, mas o próprio Cristo diz, isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Qualquer dia eu vou dar essa explicação para que os telespectadores entendam. A maior parte já sabe, mas há pessoas que às vezes depois me dizem, ai, Padre Pedro, eu gostei muito naquele dia que eu já sabia mais ou menos, mas o senhor deu um esclarecimento muito grande. Quem recebe a hóstia consagrada está recebendo o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Porque onde está o nosso corpo, está também o sangue, pelo movimento do nosso coração. Deus que nos criou foi muito inteligente. Esse pulsar que tem o nome de sístole e diástole, sístole e diástole, sístole e diástole. É esse o movimento do coração.
impulsionando o sangue. Você pode botar a mão no seu coração, você veja, poc, 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 tal, né? E tal. É impulsionando o sangue para todas as reentrâncias do nosso organismo. Se, por exemplo, não viesse sangue para a pontinha do meu dedo, o que é que os médicos deviam fazer? Porque ficaria necrosado, ficaria completamente roxo. Então, como aconteceu com a Santa Paulina, ela era diabética. E quantos, talvez, infelizmente, nesse momento, que são diabéticos, estão em sintonia conosco, Santa Paulina, então, amputaram alguns dedos, depois a mão, depois o braço, porque foi necrosado. E assim, quantas pessoas que nós conhecemos, cadeirantes, só com uma perna, ou amputar as duas, ou amputar um braço, enfim, os problemas mais diversos. Então, especialmente aqui, a Eucaristia. Então, recebamos sempre com muita fé. Aliás, Cristo diz claramente, aquelas pessoas que me receberem com fé, eu também os receberei um dia na eternidade. Ou seja, com isso, Cristo quer dizer, quem recebe a Sagrada Eucaristia, procura sempre amar muito a Deus e amar os seus semelhantes, receber a Eucaristia com muita fé e seguir pelo caminho certo, pelo caminho do bem. É isso, é esta a vontade de Deus e do Cristo Jesus. Então devemos procurar, lutar, nos esforçar para sempre receber a Cristo Jesus. Aliás, se você abrir, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29, está bem clara. E olha, por acaso, já encontrei aqui, já abriu a Bíblia, parece que meu anjo da guarda me ajuda. Olha só o que diz aqui, no versículo 27 e 28. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, estando em pecado ou não tendo fé, indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma deste pão, e o quê? E beba deste cálice. O que? Está dizendo o quê? Que ali na Santose está também o sangue do Cristo Jesus. E beba deste cálice. Aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Ou seja, está fazendo uma comunhão sacrílega. Agora, se você tiver só faltas leves, faltas veniais, pecados veniais, faça um ato de arrependimento e vá, receba o Cristo Jesus. E na seguinte confissão, na outra vez que você vai para receber o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão, a confissão, acusa esses pecados veniais também. E, aliás, a confissão não somente apaga os pecados, mas sempre dá graça, aumenta a graça santificante dentro da pessoa. Então, aqui, o grande rei Marte, ele era muito devoto da Sagrada Eucaristia. E ainda celebramos também o dia de Santa Teodata de Plegmundo e também de Pedro de Osma, como também o Rutílio, Santo Rutílio. E nós também iniciamos um novo mês, e nós todos sabemos quanto é importante a gratidão, o reconhecimento por benefícios recebidos, e a Deus, e benefícios recebidos, e quando cada ser humano
deve saber agradecer a Deus. Especialmente tivemos a graça de viver o mês de julho, com os problemas, talvez, com situações, com enfermidades, com essa carestia, problema econômico, com tantas situações difíceis. Mas se a gente olhar na vida da gente, quantas alegrias também no mês de fevereiro, quantas bênçãos e graças corporais e espirituais. Então, nosso agradecimento para a Trindade Santa e Nossa Senhora, pelos bens que recebemos durante o mês de fevereiro, e também já 0 horas, diz, domingo para segunda, um novo mês, o mês vocacional, mês de agosto, que tivemos a graça, estamos tendo a graça de viver. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos. Então, findou o mês de julho, estamos sendo beneficiados e por isso mesmo devemos pedir a proteção e a benção para esse novo mês e que especialmente o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ilumine a todas e cada um, e todos e cada um de nós. Mas especialmente que o Espírito Santo ilumine as professoras e os professores para que continuem com muita responsabilidade, como tem feito até o presente, dando testemunho de vida para suas crianças, seus adolescentes, jovens ou mesmo universitários, e que o Espírito Santo ilumine os estudantes para que possam aproveitar bem essa etapa de estudos que alguns já iniciaram a semana passada, alguns colégios ou algumas escolas públicas, mas de modo geral iniciaram ontem, porque o estudante que luta, que se esforça, sempre, de modo geral, a não ser que não tenha muita capacidade intelectual, mas se a pessoa luta, se esforça, se presta bem atenção na aula, então tem um bom resultado e tem que estudar em casa também, não só as aulas, e pedir explicação dos colegas também, por que não? E ali o colega vai explicando. Então, nessa etapa de estudos, e nesse momento podemos rezar ao Divino Espírito Santo para receber os 7 dons do Espírito Santo. Quais são os 7 dons? São presentes, por assim dizer, que a Trindade Santa nos concede a todas e cada um de nós. O dom, por exemplo, do entendimento, da inteligência e da memória. Então, os dons da ciência, da sabedoria e do entendimento. Os dons da piedade, da fortaleza, do conselho e do temor de Deus. Isso, o temor de Deus, quer dizer, um amor que nós temos para com Deus e não queremos ofendê-lo de modo algum. Assim como um filho ou uma filha ama tanto a mãe, ama tanto o pai, ou a vovozinha, ou o bisavô, que faz de tudo para sempre ser agradável para o pai, para a mãe, para não trazer tristeza. Assim também essa palavra, temor, não quer dizer que tem ter medo de Deus, de modo algum. Deus é nosso amigo, é nosso Pai. E aqui, veja bem esta oração maravilhosa em louvor do Divino Espírito Santo. Ó, vinde Espírito Santo, as nossas mentes, a nossa cabeça, a nossa memória, visitai. Os nossos corações enchei com vossa graça divinal. Chamados sois Consolador, do eterno Pai, excelso dom, sois fonte viva
fogo, amor. Fogo quer dizer para destruir tudo aquilo que é mal dentro de nós. Nós sabemos que o fogo vai destruindo, então também fogo e amor. E santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, que nós ouvimos antes, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai, a nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei, nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei a cada um de nós. Ao inimigo repeli, rejeitai, dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus, fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis, rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. E nós temos também nossos telespectadores e telespectadoras que sempre estão em sintonia conosco. Entre essas pessoas, Daniel dos Santos, Paulo Sérgio de Melo, Carlos de Souza e Ana, Augusto Marques, Paulo Pamplona, Rosana Vieira Silva, Maria Regina Gazola, Ismael Melim, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Melo, Márcio Murilo Martins. A cada passo, pessoas vêm ao meu encontro, Padre Pedro, eu acompanho pela TV Primer a sua reflexão, a sua oração, as suas comunicações. Sábado, o arcebispo fez a ordenação na missa, superlotado no santuário de ingleses, de 6 homens, 6 senhores que durante anos se prepararam para o sacramento do diaconato permanente. O diácono permanente pode realizar todas as funções religiosas que os sacerdotes exercem. Quais são? Todas, menos administrar o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da misericórdia, ou seja, do perdão, ou seja, da confissão, e a Santa Missa, ele faz a celebração, mas não pode realizar a consagração da Santa Missa. Então, mas ele faz a celebração e é uma verdadeira oração. Então, especialmente agradeçamos a Deus e peçamos que o Espírito Santo continue a nos iluminar, a nos favorecer durante este novo mês que estamos tendo a graça de viver. E lembre-se sempre, reze pedindo ao Espírito Santo para que você, adolescente, você jovem, possa acertar a sua vocação, porque nós sabemos, vocação acertada, vida feliz. E nesse momento que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, à sua frente para lhe mostrar o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa. E a nossa oração e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, e agora a bênção da água, bem como a bênção da saúde para todas e todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 14h30 até as 15 horas. Saúde e felicidades para todas e todos.